Olá, amigos, que todos estejam bem, esse é meu desejo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações e livrai-nos, ó Pai, de todo mal, que assim seja com a graça de Deus. Bem, meus amigos, hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Iniciaremos hoje o capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E contém uns subtítulos que é Ressurreição e Reencarnação. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Instruções dos espíritos, limites da encarnação, necessidade da encarnação. A encarnação é um castigo? Então nós vamos falar um pouquinho nesse capítulo sobre esses subtítulos que aqui nós temos. Iniciemos então nossa leitura. Item 1. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 13 a 17 e Marcos 8, 27 a 29. Então, gente, nesse trecho, Jesus está fazendo uma pergunta. E por que Jesus está perguntando o que diziam os homens sobre o Filho do Homem? Porque lá no judaísmo sempre se acreditou na ressurreição, que é a volta de um determinado espírito no mesmo corpo. Mas isso nós já sabemos que não tem como. Mas eles acreditavam que os profetas, eles sim poderiam ressuscitar e achavam que era normal. Então é mais ou menos isso que fala nesse trechinho. E nós temos que atentar que Jesus sempre se coloca como o Filho do Homem. Por quê? Porque ele, como um espírito iluminadíssimo, que não existe uma palavra para descrever, ele baixou ao máximo a sua energia para poder encarnar na Terra, para poder ser o nosso exemplo aqui na Terra, exemplo de como devemos ser, de como devemos proceder. Ele, Jesus, já era um espírito crístico quando a Terra se formou. E ele é o governador do nosso planeta. E antes de reencarnar aqui, ele também passou por várias experiências até chegar lá, experiências de aprimoramento, até chegar a ser esse espírito crístico que é. E veio nos mostrar que todos nós, filhos de Deus, podemos chegar onde ele, Jesus, chegou. Item 2. E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo que Jesus fazia e ficou inquieto, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes:
Eu mandei degolar João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Marcos 6, 14 e 15, Lucas 9, 7 a 9. Bem, aqui nós vemos que eles acreditavam na ressurreição, mas como a ressurreição com a volta do próprio corpo. E aí Herodes fala, como? Mas eu mandei degolar João, como vem esse falando essas coisas agora? Que aí entra, né, que a gente vai aprender e já vamos ver daqui a pouco, a diferença entre a ressurreição e a reencarnação. Eles estavam ali procurando entender quem era esse homem, filho do homem, Jesus, que veio trazer esses novos ensinamentos para eles, que eles estavam ali questionando e buscando ouvir, não porque quisessem aprender, mas inclusive para contestar, para dizer não é assim. Então vejamos o que vai acontecer. Após a transfiguração, e os discípulos lhes perguntaram dizendo, pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhes falara. Aqui temos que entender a transfiguração que se trata ali no início desse parágrafo, que após a transfiguração é que os discípulos fizeram essas perguntas. E a transfiguração foi dado esse nome àquele momento quando os discípulos viram Jesus conversando com o espírito de Elias e de Moisés, né? E aí, seguindo, Jesus diz, Elias já veio. Ele veio como João Batista, que veio abrir os caminhos para o Messias, para os ensinamentos, né, que ele ia trazer. Mas que ninguém o conheceu, ninguém o reconheceu e o trataram mal. Não fizeram como deveriam fazer, porque não o conheceram. E assim também acontecerá com o Filho do Homem, que é ele próprio, que é Jesus, que já sabia o que iria passar aqui, reencarnado como Jesus homem, Jesus Filho de Deus e Filho do Homem. Agora vejamos o item, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus eram aqueles que acreditavam que tudo acabava com a morte, que pensavam que realmente tudo acabava, que não acreditavam na ressurreição. E aí, as ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidos, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a ligação que ela tinha com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso ia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com aquele corpo que se desintegrou. A palavra ressurreição pode assim se aplicar a Lázaro,
mas não a Elias nem a outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se quem eram seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado de Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que renasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Bem, gente, nesse trechinho da leitura, nós vimos que é colocado que Lázaro sim pode ser colocado como que ressuscitou. Mas adiante, lá nos capítulos do Evangelho, nós vamos perceber que o que aconteceu é que Lázaro tinha ali uma doença, talvez, eu não tenho certeza do nome, catalepsia, e que Jesus conseguiu que ele acordasse. Então ele não havia realmente desencarnado, né? Então a iluminação de Cristo era tamanha que ele conseguia isso, como ele também conseguia curar os leprosos que chegavam até ele, e ele falava, limpava, sarava ali as feridas, vai, não peques mais. Então era nesse sentido, né, que acontecia, não que Lázaro havia desencarnado e voltou a reencarnar com o mesmo corpo ali. E também nós vemos aqui ele falando que tem que nascer do corpo é corpo, que nasce do espírito é espírito. O corpo, a vestimenta, né, é igual a do homem, mas o espírito que habita essa vestimenta, né, do Cristo é elevadíssimo. Então a gente percebe que Cristo nasceu do homem, por isso é chamado Filho do Homem, faz questão de que assim o seja, mas aquele espírito que habita naquele corpo terreno é elevadíssimo. Então ele conseguia fazer essa mudança ali dos sofrimentos que as pessoas traziam para ele. Ele é um exemplo que devemos seguir. Ele veio testemunhar a verdade, veio testemunhar os ensinamentos de Deus. E por quê? Os ensinamentos judaicos, eles colocavam uma separação bem grande entre o homem e Deus. E só alguns sacerdotes é que poderiam entrar em contato com Deus e trazer os seus ensinamentos. Nós vemos lá mais para frente também no Evangelho que muitos pagavam para que se fizessem orações a Deus, prece a Deus, porque as pessoas se achavam incapazes de serem ouvidas por Deus. E não é bem assim. Jesus veio exatamente para quebrar, para mostrar que isso não era certo, porque qualquer um pode falar com Deus. Deus é nosso Pai. E Ele, Jesus, traria para todos esse ensinamento de Deus.
E nós aprendemos com Jesus que para falarmos com Deus temos que ter essa ligação de sentimento, de verdade, de coração, de prece, né? E aí, muitos naquela época do judaísmo, porque existia um termo que se dizia assim, não usar em vão o nome de Deus, que era castigado se assim o fizessem. Então, muitos nem, quando queriam se referir a Deus, se falavam ao iluminado, ao mestre, a qualquer outra coisa. Porque havia uma distância muito grande entre as pessoas e Deus. E Jesus veio e mudou tudo isso. Tirou isso da consciência das pessoas, de acreditarem que elas precisavam de outro para falar. E aí nós vemos também que Nicodemos, que era um senhor da lei, que sabia de tantas coisas, e ali e mostra bem certinho para a gente ali na escrita do Evangelho que ele foi à noite encontrar Jesus. Foi à noite. Por quê? Porque ele não queria ser reconhecido. Ele queria saber de onde veio Jesus, como ele podia. Acreditava sim que ele tivesse ali contato com Deus, porque senão não conseguiria fazer coisas que via-se que ele fazia. Mas não queria ser reconhecido, então foi escondidinho. E ele não tinha capacidade ainda de entender tantas coisas, como nós também não temos ainda. Mas aos pouquinhos nós vamos aprendendo, se Deus quiser e Ele há de querer. Aqui tem um trechinho que diz assim, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. E por quê? Porque no Velho Testamento, quando se falava da vinda do Messias, perguntaram como reconheceriam o Messias quando ele realmente chegasse? Aí eles disseram, o Messias será reconhecido pelos seus sinais. Ou seja, nessa colocação, vimos que ninguém faria isso, né? O que Jesus faz, o que Jesus fez naquela época, se não fosse o Filho de Deus. E até o Nicodemos, que era ali um homem de posição elevada ali no sinédrio, né, do povo judaico, reconheceu isso naquele momento, que ele realmente é Filho de Deus. Aí também tem um trecho que Jesus disse que o homem tem que renascer da carne e do Espírito para que possa entrar no reino de Deus. Quando Nicodemos pergunta, mas como um velho vai entrar novamente, né, no ventre da mãe para renascer? E aí é preciso se entender que a água é o símbolo da vida, é o símbolo da criação de Deus. A carne, o corpo, ele traz consigo a herança hereditária dos pais, da mãe que vai parir a criança, do pai. E o espírito tem a herança de nós mesmos. Nós é que temos a herança que carregamos. Cada um de nós é herdeiro de si mesmo. A cada encarnação, nosso espírito vai se aprimorando e também o corpo vai se modificando, né? Porque se percebemos e vermos lá, eu pelo menos estudei em história os homens Homo sapiens, né? Eu acho que era esse o nome, e a gente olhava e pareciam uns gorilas gigantes. E aí, conforme as reencarnações e a evolução vai acontecendo, corporalmente, o corpo físico vai mudando e o espírito também. E o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. E o nosso caminhar é feito por nós, cada um de nós é que fazemos a nossa estrada, a nossa trajetória aqui. E a nossa vontade de crescer, de se melhorar, que vai fazer com que possamos evoluir. Vai depender de nós, da nossa vontade.
Nós temos que nascer de novo e nós temos que nascer de nós mesmos, pelo autoconhecimento, pelo autoburilamento, pela reforma íntima. Todos fomos criados simples e ignorantes, mas vamos nos aperfeiçoando para voltarmos a Deus, para sermos um espírito lá como Cristo, como Jesus Cristo, um espírito crístico. E então a gente se pergunte, onde está o reino de Deus? Já pensaram? Está dentro de nós. É a sabedoria, o despertar da consciência, é o despertar da busca em nós. Quando nós despertarmos para essa busca dentro de nós, aí sim, gente, vamos encontrar o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Vamos então ao último trechinho desse item 5. Nicodemos perguntou, como isso pode acontecer? E Jesus disse, sois mestre em Israel e ignorais essas coisas. Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos. E entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? Isso está em João 3, 1 a 12. Então, gente, aqui Jesus coloca para Nicodemos, se você que é um doutor da lei não consegue entender o que eu digo sobre as coisas da terra, quais são as coisas da terra que ele se refere aqui? A reencarnação, nascer de novo, são coisas da terra. Como é que você vai entender se eu te digo e começar a falar das coisas do céu? Falar das coisas do lado espiritual. Então, ele faz essa colocação para que Nicodemos perceba. Fala, meu filho, eu estou falando agora, nesse momento, o que eu posso, o que consegues entender. Porque se eu estou dizendo que é necessário nascer de novo, que o corpo nasce do corpo, o espírito do espírito, e ainda há essa dificuldade tão grande, como haverá de ser se eu continuar a falar de outras coisas mais? Bem, mas por hoje nosso tempo está se esgotando e nós vamos encerrar esta palestra por aqui, agradecendo a Deus Pai pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de termos como aprender os ensinamentos de Cristo de uma forma tão decodificada como Kardec nos trouxe. Que Deus esteja com todos, que assim seja. Até breve. Deus nos envolva sempre em sua luz. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma. Vamos à pergunta que Kardec fez, número 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato,
sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? 405. Frequentemente se veem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde elas vêm? Podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê uma aparência, ou melhor, a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação, quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Então, essas duas primeiras perguntas, melhor dizendo, muito importante, porque a primeira fala sobre a questão da significação atribuída aos sonhos, né? Então, precisamos ter muito cuidado de não darmos tanto valor às leituras, né, em que se coloca ali significado dos sonhos, e aí vamos lá acreditando em tudo aquilo. Então, a espiritualidade superior aqui nos deixa claro que muitas vezes, né, é um absurdo, ele coloca aqui, os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que dificilmente, né, não tem relação, melhor dizendo, com a vida que se passa na vida corpórea. Então, não queiramos estar ali procurando esse tipo de leitura, de entendimento, de significado dos sonhos, porque vamos nos equivocar. Muitas vezes as imagens que guardamos têm a ver apenas com o lado da espiritualidade. E aí, quando acabamos por atribuir a alguma coisa do nosso dia a dia ali, acabamos por enveredarmos por ideias que não são verdadeiras. A outra pergunta, quando se coloca aqui, frequentemente se veem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e não se cumprem. De onde vêm elas? Então, a mesma coisa o Espírito nos elucida aqui. Pode ser que não se cumpra aquilo que você viu em sonho na tua vida enquanto acordado, mas pode até se cumprir no plano espiritual onde você teve essa visão. Então, fica muito complicado para nós que somos muito assim apegados ao corpo e que nos perturbamos muito, que não fica tão claro para nós essa relação quando estamos lá no plano espiritual, temos muita dificuldade de lembrarmos e estar ali atribuindo muitos pensamentos e preocupações com relação a isso. O importante é aproveitarmos para tentar saber um pouquinho de nós. Que imagens são essas que eu trago? Que sensações, que emoções, que sentimentos vêm a mim quando eu estou ali desperto? A questão de eu ter sonhado com isso ou com aquilo. E aí vamos sabendo um pouquinho, como foi falado no outro estudo, do que andamos fazendo, com quais espíritos nos afinamos, assuntos nos afinamos, e aí os sonhos vão nos ajudar a nos corrigir. A importância de estarmos ali pedindo a Deus toda vez que vamos nos preparar para nos desprender parcialmente do corpo, né? Que o corpo vai ali estar em repouso na hora do sono, pedindo a Deus para que nos nossos sonhos, nos nossos encontros, sejam encontros que nos engrandeçam. Isso é importante também. E durante o dia procurar também nos inclinarmos para manter os pensamentos ali vigilantes, sempre afinados com Jesus, para podermos ali ter bons desprendimentos depois, né? Boas companhias. Kardec continua perguntando, 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas,
que também estão encarnadas, que conhecemos perfeitamente, praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Em que absolutamente não pensam? Como sabes? Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar o deles, e nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Então, mais uma vez, essa resposta vem nos esclarecer aqui quanto julgamos erradamente, né? Então, quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito da pura imaginação nossa? E aí a espiritualidade responde: em que absolutamente não pensam? Como sabes? Então, nós temos muita dificuldade com relação a isso, estamos o tempo todo julgando, mas não sabemos, né, o que se passa na cabecinha do nosso próximo. 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará desprendido, estará livre. Aí vem uma nota de Kardec. É assim que o cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Acredito que isso aconteceu já a muitos de nós, né? Ao estarmos, às vezes, até em um estudo, alguma coisa assim, nos deixamos ali um breve entorpecimento ocorrer e, de repente, despertamos ali com a lembrança de imagens de onde estávamos ali, do que estávamos vendo. Muito interessante isso também. Então, não é necessário um sono completo para que o espírito se emancipe. Kardec continua perguntando, 408. Parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? Sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É às vezes o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Então é muito interessante também observarmos, tentarmos nos lembrar, captar algo desses momentos em que há ali aquele entorpecimento e ali um leve desprendimento do que ouvimos, né, do que vemos. E é por isso que ele pergunta assim, não só palavras, mas até mesmo, na resposta, né, até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. E às vezes isso representa um espírito que está ali querendo falar conosco. 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados. Olha a pergunta que ele faz aqui, que coisa mais interessante. Muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, mas que temos, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Aí o espírito responde a Kardec. Entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Interessante isso também. 410.
Tem-se às vezes, durante o sono ou cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza nesses momentos de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Aí vem mais uma para completar essa, 410A. Kardec pergunta: de que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde ou não se pode aproveitá-los? Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo, mas o mais frequentemente é que, se o corpo as esquece, o espírito as lembra, e a ideia volta no momento necessário como uma inspiração do momento. Olha que bacana, né, essa pergunta e essa resposta aqui dada aos espíritos, porque muitas vezes é através dos sonhos, ali desses cochilos rápidos, que vamos ter ali algumas ideias interessantes, que era a solução de alguma coisa, mas que quando a gente desperta, muitas vezes essa solução se perde. E aí Kardec insiste e pergunta, mas por que então? Se eu tive essa ideia, eu recebi um bom conselho, por que eu não consigo recordar de que serve isso então? E aí o Espírito esclarece que muitas vezes vai servir para o lado espiritual mesmo, ou no momento em que estivermos ali no dia a dia, haveremos de nos recordar dessa ideia que nos virá como uma inspiração. Muito bacana isso. Kardec continua, 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? Muitas vezes a pressente, e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá no estado de vigília a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem às vezes a própria morte com grande exatidão. A última desse item é dos sonhos, né? Vamos ver aqui. O sono e os sonhos. A última pergunta, 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar a este? Pode cansar o espírito? Sim, porque o espírito está ligado ao corpo como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Isso é muito legal, muito interessante, porque é nessa hora que a gente percebe ali o nosso estado de espírito também. Então, quando cada um de nós estivermos ali com um despertar ali difícil, cansado, como se a gente tivesse apanhado, parece que eu estou com o corpo que eu levei uma pisa, né, que a gente escuta dizer. Então, fiquemos alertas. O que será que foi, né? Como foi esses encontros? O que será? Então, procurar vigiar ali, ter os dias mais equilibrados ali nas nossas tarefas durante a vigília no nosso corpo físico, cuidar muito bem desse instrumento maravilhoso que nos foi dado para agir e principalmente da casa mental, né? Para que possamos ali vigiar os pensamentos nesse sentido de buscar só o bem, cuidado nas atitudes, nas palavras, e assim a gente vai melhorando também as nossas relações no mundo espiritual. E a nossa condição vai evoluindo aos pouquinhos, e ali na hora que emanciparmos a alma, ou nos desprendermos parcialmente do corpo, ficará tudo mais agradável, porque estaremos ali bem acompanhados também, não é? Então, aqui finalizamos o estudo desse item, o sono e os sonhos, e vamos agora ao item 2 do Livro dos Espíritos, que é visitas espíritas entre vivos. Kardec pergunta na 413,
Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências, a do corpo, que nos dá a vida da relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existe, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Pergunta 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas outras que pensam não se conhecerem se encontram, conversam. Podes ter, sem que o suspeiteis, amigos em outro país. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Olha que bacana isso! 415. Kardec pergunta: qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais do que as ideias auridas naqueles colóquios. Olha que interessante, então podemos ter ali, durante o dia, ideias, várias outras situações que podem ser reflexo desses encontros que tivemos com as pessoas, das conversas que tivemos. 416, vamos lá. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: essa noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Isso é possível? Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua vida espiritual. Entregam-se a paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado, quando em vigília, não é razão para que o faça. 417. Certo número de espíritos encarnados pode então se reunir e formar uma assembleia? Sem dúvida nenhuma. Os laços de amizade antigos ou novos reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de se encontrar. Uma nota de Kardec. Pela palavra antigos, laços de amizade antigos ou novos, pela palavra antigos é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. E a última pergunta dessa visitas espíritas entre vivos, 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? Como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. Então, mais uma vez, fizemos ali a leitura deste segundo item, visitas espíritas entre vivos, e aprender um pouquinho mais. Vamos dar continuidade a esse estudo no próximo encontro. Que Jesus permaneça junto ao coração de cada um.